Oi, pessoal. Na atividade de hoje, nós vamos falar sobre imperialismo e a exploração econômica. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho como que esse movimento que ocorre ali no século XIX do imperialismo, ele vai ter como foco explorar economicamente o continente africano e como que essa exploração ela vai deixar uma série de consequências para esse continente. No início da nossa atividade, eu compartilho com vocês um mapa político do continente africano, e aí a gente vai perceber que esse mapa político, ele vai mostrar como que os países, eles estão divididos por linhas retas. Se a gente pega um mapa do Brasil, por exemplo, a gente vai observar que as fronteiras no mapa, muitas delas são fronteiras naturais. No mapa africano, né, o mapa político do continente africano, a gente observa linhas muito retas. E aí a gente precisa pensar sobre isso, né? Por que que os países da África, eles são divididos em linhas retas, e não por meio das fronteiras históricas ou fronteiras naturais? E aí, para responder essa perguntinha que vem logo abaixo do mapa, a gente tem um textinho que vai explicar que as fronteiras atuais do continente africano, elas são artificiais. O que que significa isso? Significa que elas foram construídas. Elas foram construídas no final do século XIX pelos europeus que exploravam economicamente o território. Então, os países europeus que vão explorar o continente africano, eles vão dividir o continente entre eles, né? Então, eles vão traçar ali algumas fronteiras artificiais. Essas fronteiras, elas não vão respeitar as fronteiras dos reinos antigos da África, elas não vão respeitar a questão cultural, né? São fronteiras que são criadas artificialmente para dividir uma porção do continente para a França, uma porção do continente para a Inglaterra, uma porção do continente para a Bélgica e por aí vai, né? E essas fronteiras, elas vão acabar se consolidando em elementos de tensão, de conflito. Por quê? Porque quando você traça as fronteiras artificiais, você coloca dentro do mesmo território, muitas vezes até povos que são inimigos, etnias que são opostas, opositoras uma à outra. Antes das fronteiras desenhadas pelos europeus, a gente tinha fronteiras culturais, né, naturais e culturais em África. Existiam os reinos antigos, que vocês estudaram lá atrás, no sétimo ano, e esses reinos antigos, eles vão entrar em crise por conta das disputas, e muito disso vai levar às tensões, e com o passar do ano, os europeus começam a se interessar cada vez mais pelo continente e vão simplesmente chegar e tentar dominar esse território, como dominam esse território, né? Então, é isso que nos ajuda a entender por que que as fronteiras no mapa, agora, da África, elas são fronteiras retas, diferente, por exemplo, do mapa que eu trago para vocês, logo abaixo, que é um mapa mais antigo, né? Um mapa de 1794 do continente africano. A gente vai observar que as fronteiras aqui, elas são fronteiras diferentes, não são linhas retas, porque significam justamente essas fronteiras naturais e as fronteiras culturais, né? Agora, quando a gente observa esse mapa também, que foi um mapa desenhado por franceses, cartógrafos franceses, vocês também vão observar que ele dá um destaque para uma parte do mapa que é ali onde encontrava-se ouro, as chamadas minas de ouro. Então, tem aqui um destaque, e o destaque é o quê, professora? É esse quadrinho que está na parte do mapa, na parte de baixo do mapa, parte esquerda, abaixo, né, inferior. Aqui tem como destaque essa região, porque é a região onde havia uma concentração de minas de ouro, de prata, de pedras preciosas, fontes termais, ou seja, riquezas, né? E é esse documento que indica o interesse dos europeus, interesse econômico pelo continente. Então, o interesse dos europeus pelo continente africano não tinha nada a ver com o interesse de trocas culturais ou qualquer outro interesse, tem a ver com o interesse econômico. Então, quando se descobre essa, essa abrangência, né, essa abundância de riquezas, os europeus começam a
instituir cada vez mais a sua presença no continente, né? Explorando cada vez mais esse continente. E nesse sentido, gente, o que vai acontecer? Esse processo de exploração, que a gente está chamando de imperialismo, ele vai causar uma alteração da estrutura produtiva da África, né? Porque a África ela entra a partir disso numa lógica de especialização de funções. Isso quer dizer o seguinte, que os europeus passam a controlar o comércio nos portos, passam a incentivar a importação de mercadorias manufaturadas e também vão controlar o continente, a região, no sentido daquela região fornecer um tipo específico de produto, um tipo específico de matéria-prima. Então, a gente tem todo um processo aí que é um processo de dominação econômica, né? Hoje, a nossa atividade está principalmente pensando sobre isso. O imperialismo, ele é um processo de dominação econômica. E o que isso causou no continente? Causou uma série de problemas de atraso econômico, né? Porque durante muito tempo toda a riqueza foi retirada dali e levada para a Europa, né? Nada foi tornado riqueza no próprio continente, né? Nada voltou como riqueza para o próprio continente. Então, depois disso, a gente tem mais 3 perguntinhas para responder, na verdade, né? Nós temos aqui a letra A e a letra B, onde eu pergunto quais produtos circulavam no território africano durante o século XIX, no texto vocês vão encontrar essa informação, e de quais regiões vinham esses produtos, no texto também vocês encontram essa informação. E, por fim, eu peço que vocês façam uma pesquisa na internet sobre a presença dos europeus no território africano, no século XIX, e colhe as imagens no caderno, tá bom? Então, assim, vocês vão enviar pelo portal 3 perguntinhas que tem nessa atividade, e a alternativa C aqui, a última, vocês vão fazer no caderno, tudo bem? Então, nós nos vemos no nosso próximo encontro. Um beijão para todo mundo e até lá!